Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as contradições do campo e da cidade. Bom, os espaços urbano e rural inserem-se como diferentes expressões materializadas no espaço geográfico, compreendidas por suas distintas dinâmicas econômicas, culturais, técnicas e estruturais. Embora acompanhem meios considerados diferentes, suas inter-relações são bastante complexas. Por isso, muitas vezes é difícil separar ou compreender a particularidade de cada um desses conceitos. O conceito de espaço urbano designa a área de elevado densamento populacional e com formação de habitações sobrepostas entre si, o que chamamos de cidade. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes densamentos populacionais. No entanto, para além dessa definição simples e introdutória, é interessante perceber que rural e urbano são, além de tudo, tipos diferentes de práticas cotidianas. Além disso, podem existir práticas rurais no espaço das cidades e vice-versa. Por exemplo, um cultivo de hortaliças dentro do espaço de uma cidade é um caso de prática rural no meio urbano, da mesma forma que a existência de um hotel-fazenda ou um resort em uma zona afastada da cidade é um exemplo de prática urbana no meio rural. Uma das principais diferenças entre urbano e rural está nas práticas socioeconômicas. Enquanto o espaço rural engloba principalmente atividades vinculadas ao setor primário, o extrativismo, agricultura e pecuária, o setor urbano costuma reunir atividades vinculadas ao setor secundário, indústria e produção de energia, e terciário, comércio e serviços. Em termos de hierarquia econômica, podemos dizer que originalmente o campo exercia um papel predominante sobre as cidades. Afinal, foi o desenvolvimento da agricultura e da pecuária que permitiu a formação das primeiras civilizações e o seu posterior desenvolvimento. No entanto, com o avanço da Revolução Industrial e as transformações técnicas por ela produzidas, o meio rural viu-se cada vez mais subordinado ao urbano, uma vez que as práticas agropecuárias extrativistas passaram a depender cada vez mais das áreas técnicas, tecnológicas e conhecimentos produzidos nas cidades. Atualmente, o urbano e o rural formam uma relação socioeconômica e até cultural bastante ampla, muitas vezes se apresentando de forma não coesa e profundamente marcada pelo avanço das técnicas e pelas transformações produzidas a partir dessa conjuntura. Nessa relação, o espaço geográfico estrutura-se em toda sua complexidade e transforma-se em reflexo e condicionante das relações sociais e naturais, denunciando as marcas deixadas pelas práticas humanas no meio em que se estabelecem. Durante as décadas, a crescente industrialização fez com que muitas pessoas deixassem o campo para as cidades. Esse fenômeno é conhecido como êxodo rural e produz profundas consequências na organização urbana. No Brasil, este teve maior relevância entre os anos de 60 e 80, quando muitas pessoas deixaram o campo, deslocando-se para as cidades em busca de empregos nas fábricas. Com o avanço do meio técnico, a mão de obra no campo foi substituída pelos maquinários, expulsando as pessoas da terra, causando um inchaço urbano. Na cidade, o produto do campo é transformado nas fábricas e, posteriormente, revendido aos consumidores. Assim, os produtos deixaram de possuir seu valor original de uso e passam a ser valorizados pelo custo de troca. Nesse processo, o homem do campo se torna mais uma vez subordinado à fábrica, pois vê sua produção a ser transformada e acrescida de valor. Tudo começou com a Revolução Industrial, que deu origem a um processo de mecanização que saiu da Inglaterra e ganhou o mundo em suas indústrias e formas de produção. Esse efeito também chegou no campo, onde a produção foi radicalmente afetada pela tecnologia e por essa nova filosofia. A partir desse momento, o processo de mecanização deu início a uma série de inovações, todas elas visando a produção em grande escala. Surgiram maquinários cada vez mais sofisticados, como tratores, semeadeiras e colheitadeiras. Dessa maneira, a mecanização permitiu avanços também nos métodos de plantio, com técnicas cada vez mais sofisticadas em função da tecnologia envolvida na produção. Em relação ambiental, embora o campo tenha toda essa visão pelas pessoas de ser algo puro, limpo, por não ter todos esses prédios, toda essa movimentação, os automóveis da cidade, por conta da urbanização, na prática não é bem assim que acontece. Então, na cidade, a gente vai ter muita poluição atmosférica, excesso de lixo e pouca área verde, influenciando diretamente na poluição, né? E no campo a gente tem salinização do solo, retirada da fauna natural e impermeabilização do solo. Também os agrotóxicos, né, que influenciam diretamente no solo e também no ar.
Então, todos os elementos construídos pelo homem geram inúmeros impactos no meio ambiente e faz com que inúmeros problemas continuem a ocorrer frequentemente, e isso afeta nós diretamente. Esse foi um pouquinho do nosso trabalho sobre as contradições do campo e da cidade. Agradeço a todos. Obrigada.